Olá, inicia agora mais um programa Mural e hoje com o seguinte tema: Conselho de Classe, um espaço de reflexão? O pensamento de hoje é tão importante quanto o que ensina e que se aprende é como se ensina e como se aprende. César Coll. Um outro pensamento diz o seguinte: o diálogo pertence à natureza do ser humano. Enquanto ser de comunicação, o diálogo cela o ato de aprender, que nunca é individual, embora tenha uma dimensão individual. Paulo Freire. Falar de conselho de classe. O conselho de classe é uma das políticas e grande oportunidade em que é possível reunir os docentes das diversas disciplinas com o objetivo de analisar os processos de ensino e aprendizagem dos educandos, sobre, obviamente, múltiplas perspectivas. Quando as discussões lá no conselho de classe são bem conduzidas, elas favorecem vários aspectos, tais como a análise do currículo, da metodologia e do sistema de avaliação que essa escola implementa. Possibilita ainda aos educandos, aos professores, experiências diferenciadas, momentos de formação, permitindo ainda a reavaliação da prática educativa. Um assunto que veio a calhar, já que nós estamos chegando aí, final de ano, com os nossos conselhos de classe. Pergunto, é um espaço de reflexão? E hoje, nessa roda de conversa, eu recebo com alegria a professora Tereza Braga, ela que é pedagoga, especialista em psicopedagogia e é coordenadora pedagógica do Colégio Ávila, que é o único colégio particular privado em Goiânia que é filiado à Unesco. E com a mesma alegria, com o mesmo carinho, eu recebo o professor Marcelo Rodrigues. Ele é especialista em planejamento educacional, diretor da Escola Municipal Deusaide Rodrigues, que também é a única escola municipal em Goiânia filiada à Unesco. Muito obrigada a vocês por terem aceito o nosso convite e estarem aqui falando de um assunto que é muito comum na escola, conselho de classe. Tereza, o que é conselho de classe? Então, Márcia, o conselho de classe é um tempo e um espaço dedicado ao colegiado, onde faz-se a reflexão daquilo que foi trabalhado durante todo o ano com os alunos, faz-se uma reflexão do projeto político-pedagógico da escola. É um espaço e um tempo onde há a possibilidade de uma avaliação não só dos nossos alunos, mas uma autoavaliação, uma avaliação nossa, do nosso processo de ensino e aprendizagem. E como esse conselho acontece? Bimestralmente, depois das avaliações, só anualmente, semestralmente? Como que é esse acompanhamento do processo escolar no conselho de classe? Pois bem, as instituições, variam seus projetos políticos pedagógicos. Porém, o projeto de avaliação, ele também é variável. Na nossa instituição, por exemplo, como o regime é trimestral, acontecem, então, 4 conselhos de classe por ano. Trimestralmente? Trimestralmente, e o conselho de classe final, que nós chamamos conselho de classe anual. Porém, a gente costuma dizer sempre que o nosso conselho de classe, ele começa nas atividades diagnósticas de início do ano, onde nós estamos conhecendo os nossos alunos, onde nós estamos registrando as especificidades dos nossos alunos. Nosso conselho de classe, ele é rotineiro, ele faz parte do dia a dia do processo escolar. Justamente. Que bom. Professor Marcelo, qual é a legislação básica que rege o conselho de classe? Existe uma legislação? Bom, professora Márcia, primeiramente, obrigado pelo convite. É muito bom falar de educação, de assuntos importantes da educação, com quem entende, quem gosta de educação, como a professora Tereza, a professora Márcia. Então, muito obrigado pelo convite. A legislação brasileira prevê, nas leis de diretrizes e bases da educação, as definições e regulamentações dos conselhos de classe. Isso também é regulamentado pelos Conselhos Nacionais de Educação, Conselhos Estaduais de Educação, e através dos regimentos escolares, regimentos internos das secretarias, tanto estaduais quanto municipais, assim como da rede privada,
se é definido, se é contemplado, se é orientado quanto aos conselhos se realizarem nas escolas e em todas as instituições de ensino do país. Que bom. Tereza, você falava realmente o que é conselho de classe. Você conceituou muito bem o conselho de classe, a reunião de conselho de classe. Mas, a seu ver, qual que é a finalidade número 1 do conselho? Então, eu acredito que o conselho de classe ele é um instrumento por excelência de avaliação. E o conselho de classe, o colegiado tem ali poder nas mãos de promover ou reter, né, um aluno. A responsabilidade é muito grande. A corresponsabilidade do professor ali é muito grande, né, no processo de avaliação. Mas o conselho de classe, ele possibilita uma avaliação mais abrangente, naquilo que a gente não pode avaliar em números um aluno, né? A gente não tem a possibilidade de mensurar aquilo que o nosso aluno sabe, né? E nem sempre ele corresponde numa nota em provas. Então não é raro ouvir professores dizerem assim, olha, esse aluno não atingiu a média, mas eu sei, na prática da sala de aula, eu sei que ele sabe esse conteúdo. E poderia ter dado mais nessa prova. Exatamente, mas ele precisa daquela formalidade, né? Ele tem um grupo de alunos ali que está de olho em tudo que está sendo avaliado. E no conselho de classe ele tem essa flexibilidade, ele pode fazer essa retomada, ele pode fazer essa avaliação, ele pode considerar aspectos que numa avaliação formal não é possível. Então ele pode considerar aspectos qualitativos, por exemplo? Justamente. Professor Marcelo, nós sabemos que o conselho de classe precisa ser muito atuante para conseguir seus objetivos. E como ter na escola um conselho de classe atuante, um conselho de classe que realmente atenda às necessidades daquele processo educacional? A professora Tereza falou muito bem o quanto o conselho de classe faz parte da avaliação, faz parte do cotidiano escolar. Então, quando a gente fala de conselho de classe, automaticamente estamos falando de avaliação. E falar de avaliação não é algo fácil, é algo subjetivo. Até porque é processo. Até porque é processo. Então, se faz parte do processo, então, para um conselho de classe atuante, precisa de planejamento, como tudo que fazemos na educação. Sem planejamento, não vai ter um conselho de classe atuante. Então, começa-se pelo planejamento. Estabeleceu-se a data, sistematizou-se todas as avaliações que foram feitas, até porque há necessidade de que a sistematização seja feita, né, que os professores, os profissionais que ali estão participando, levem todos os dados quantitativos e qualitativos dos educandos, né, dos alunos. E naquele momento, para ser eficiente, precisa que todos esses dados sejam ali organizados, prontos e sejam dialogados pelos responsáveis, né, pelo coletivo de professores, pela direção, pela coordenação, para a partir dali se ter a eficiência que a gente se espera do conselho de classe. Certo. Tereza, me diz o seguinte, qual deve ser a postura do professor frente ao conselho de classe? O professor Marcelo falou, ele tem que planejar, ele tem que ir preparado, com dados qualitativos, com registro das observações de sala de aula, mas qual realmente a postura desse professor lá no conselho de classe possa ter, que não venha rotular o aluno? Porque às vezes nós estamos lá no conselho de classe, cansados, turma por turma, e começamos às vezes a rotular nossos alunos. O que fazer para isso não acontecer? Que postura correta deve ter esse educador nesse momento lá no conselho? Então, a gente costuma dizer muito em conselhos de classe que aquele momento e aquele espaço não é dedicado a acerto de contas, né, do professor para com o aluno. É um momento em que ele precisa ali avaliar o trabalho que foi feito com o aluno e se autoavaliar também. É um momento que ele tem de considerar as situações que no dia a dia não foram possíveis ali na demanda da sala de aula, que a gente sabe que não é pequena, ele atende a todos. E ali no conselho de classe ele precisa de uma postura ética, ele precisa de uma postura até profissional mesmo, de considerar todas aquelas situações em que não foram possíveis ser consideradas no decorrer do ano. Vale a pena lembrar que o professor, ele de fato precisa ter todos esses registros, né? E ele precisa considerar aspectos de desenvolvimento, de aprendizagem do aluno.
A gente lembra de um conselho de classe da minha época, burocrático, autoritário, em que avaliava-se o comportamento da criança apenas. E a gente sabe que não é muito justo esse tipo de avaliação. Pelo contrário, é muito injusto. Justamente, é muito injusto. Então o professor ele precisa ter uma postura ética, ele precisa olhar para o desenvolvimento da criança, ele precisa tentar, através dos registros e através da percepção dele, saber se é possível promover essa criança, se ele não vai promover essa criança só porque acha que é uma criança boazinha e que merece ser promovido e estará criando nessa criança uma defasagem de conteúdo muito grande. Marcelo, pergunto para você, professor, quem pode fazer parte do conselho de classe? A nossa legislação avançou muito nesse aspecto, não só a legislação, mas também a parte prática, né? Creio que se a gente for pesquisar a fundo, os conselhos de classe anteriormente, há décadas atrás, eram exclusivamente dos professores. Com o tempo, com o avanço das teorias educacionais, a gente percebe-se hoje uma orientação e uma prática um pouco mais diferenciada em relação a isso. Hoje a gente já tem a participação não só dos professores, da coordenação, da direção, mas também com representatividade dos alunos, em alguns casos de pais. Então, creio que avançamos muito, né, na questão da participação da forma mais democrática possível, envolvendo todos os integrantes interessados, né, no desenvolvimento dos alunos. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Estamos falando de conselhos de classe. É um espaço de reflexão? Já já voltaremos. Não saia daí, me aguarde. O Inove, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove, formação e gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Mural e hoje refletindo sobre o tema Conselho de Classe. É um espaço de reflexão? Estamos recebendo aqui na sala do Mural a professora Tereza Braga e o professor Marcelo Rodrigues. Professora Tereza Braga, me diga, o Conselho de Classe é presidido por quem? Os professores são convidados, são convocados a participar? Sim, eles são convocados, uma vez que desse colegiado aí é a turma que mais tem informação dos alunos. Eles passam a maior parte do tempo com essas crianças. Eles têm muita informação relevante para o conselho de classe. Ele normalmente é presidido pela coordenadora pedagógica, mas não é dispensada em hipótese nenhuma a presença da direção. É muito rico quando a escola pode contar com uma orientadora educacional. A presença da orientadora, que é aquela pessoa que fica em linha... Que também atendeu o aluno várias vezes, que tem um diagnóstico, às vezes, mais preciso da questão da aprendizagem, porque ela tem noção de um todo ou não. Sim, a função da orientadora educacional é justamente essa. E ela fica em linha de frente no atendimento às famílias. Então, a orientadora educacional, num conselho de classe, tem um papel fundamental. Ela tem conhecimento ali das crianças que têm as especificidades, ela tem conhecimento de crianças que trazem para a escola laudos e ela pode sempre estar enriquecendo os professores com essas informações e mediando ali também entre professor, aluno, família. E ela tem ali muitos dados que enriquecem o conselho, que norteiam também o conselho. E uma parceria entre orientador educacional e coordenação pedagógica estreita, bem firmada, traz para o conselho uma seriedade maior, um fluir melhor das observações e considerações que são feitas em relação a cada criança. Vale a pena lembrar que os conselhos são feitos
muitas vezes por turmas, e a gente faz questão de dizer nome a nome de cada criança que tem alguma especificidade. Nós tratamos como indivíduo, como uma criança... E não com um a mais, não é um número a mais, é uma pessoa, um pequeno cidadão, um aluno em especial. Exatamente, ele tem a história dele. Isso. Professor Marcelo, no primeiro bloco do programa, nós conversávamos sobre as pessoas que podem fazer parte do conselho. Você falou que a legislação, inclusive, indica que os alunos façam parte. O que você acha disso? Os nossos alunos estão preparados para participar de um conselho de classe? Ele tem equilíbrio suficiente para isso? Como que a gente lida com essas questões lá na escola? O ideal seria a participação dos alunos. Nós temos a experiência, não só na minha escola, mas eu já percebi em outras, a representatividade dos nossos educandos ou dos nossos alunos. Temos experiência, por exemplo, de realizar previamente, antes do conselho, assembleias de turmas ou reuniões de turmas, onde são colocadas as diversas situações que ocorrem em sala de aula, com os professores, nos determinados componentes curriculares, onde os alunos podem opinar, os alunos podem sugerir, né, intervenções que são propícias ou que são adequadas para aquela turma. E a partir daí a gente leva esse resultado dessa assembleia para o conselho. Então, já tivemos experiência de ter alunos participando, de termos pais participando, mas ao mesmo tempo, como a senhora brilhantemente disse, de não sentir que eles estão preparados para esse momento, esse diálogo, né, sobre o desempenho, o desenvolvimento. Mas eu acredito que isso vai ser algo de um futuro muito próximo, ser uma prática. Conquistado, né? Um espaço a ser conquistado ainda. Tem que ser conquistado. O que nós não podemos é deixar que o conselho de classe seja aquele momento em que a gente está só avaliando o que o aluno fez. Então, ali é um momento para além disso, para que os projetos que foram realizados, os objetivos que foram traçados, não só avaliar o aluno pelo aspecto cognitivo, mas também socioafetivo, e também observando diversos outros aspectos, como interação, participação, responsabilidade, cooperação, compromisso, interesse. Então, aquele momento é importante para a gente ver também os avanços que foram conseguidos, porque nós, professores, temos, e eu digo isso porque somos todos nós mesmos, temos o hábito de ver só aquilo que a gente não conseguiu fazer. Então, aquilo que a gente alcançou, a gente muitas vezes não discute. Olha, conseguimos isso, atingimos esse objetivo, o aluno desenvolveu tanto. Não, a gente às vezes peca por esse momento. A gente é muito perfeccionista, né, Marcela? A gente cobra muito da gente enquanto profissional. E acabamos vendo que o aluno não fez o que nós não conseguimos fazer, né? Então, a participação dos alunos e dos pais vem também ajudar na reflexão desse momento. Então, e geralmente o aluno que participa, ele é o representante de turma, como a turma designa, porque os conselhos, ora são bimestrais, ora são semestrais. Nas escolas municipais, assim como lá no Ávilas, são trimestrais. Trimestrais. Né? Mas em outras redes há os conselhos bimestrais. E os alunos indicam esse participante depois de uma conversa, onde eles já fizeram suas reivindicações, como é que... As experiências que eu já acompanhei, que eu já participei, são de representatividade dos alunos, geralmente são representantes de sala ou líderes de turma, né, que vão participar junto com os professores num primeiro momento. Então, há particularidades também pedagógicas e administrativas que são tratadas em conselho e que às vezes não tem a participação dos alunos pela própria situação de não maturidade, do entendimento daquela situação, né? Márcia, sim? E é bom a gente pontuar a importância do conselho de classe acontecer não só no final do ano. Ah, sim. É muito válido a gente até porque a avaliação, Tereza, vê se você concorda comigo. Contínua. A avaliação, ela é contínua. E o que significa? A avaliação é a valdação. A ação pedagógica, ela não é feita só por profissionais de educação. Os alunos, os docentes fazem parte desse processo de avaliação, né? Desse processo lá na escola. Então, como é processo, eu penso que é todo mundo. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês dois. Como fazer, depois de planejar bem o conselho, depois de levantar dados, depois de preparar, subsidiar, irmos para o conselho de classe e não deixarmos que ele seja
um momento destinado ao professor desabafar, ao professor só dizer coisas negativas? Então, isso aí vai muito de quem está dirigindo o conselho. Ah, sim, o comando de toda a reunião é muito importante, né, Tereza? Há que se ter uma voz de comando, há que se ter uma razão clara para os professores, por que eles estão ali naquele momento. Eles precisam inteirar do conselho de classe e saberem que são corresponsáveis por tudo que vai acontecer ali. E ele, todo o tempo, sabe que ele também está sendo avaliado. Quando o meu aluno não atinge aquele rendimento que eu gostaria que ele atingisse, existe uma razão nisso. Eu também tenho uma parcela de culpa nisso aí, não é só do meu aluno. O que eu posso então fazer para que esse aluno atinja a nota que eu desejava que ele atingisse? E principalmente o aprendizado que eu esperava dele. Exatamente, né? Que é mais válido. Porque a alegria nossa de professor é que o aluno aprenda e apreenda cada vez mais. O sucesso dos nossos educandos é o nosso sucesso, concorda, Marcelo? Plenamente. Quando a gente tem isso em mente, essa consciência da importância do conselho, que ele faz parte de um processo avaliativo e faz parte de todo o trabalho que a escola desenvolve, que a escola orienta, que a escola realiza, a gente vê como um momento de algo que realmente vá contribuir para a gente fazer um feedback daquilo que a gente tem trabalhado. Então, se a gente percebe que numa mesma turma, quase a metade dos educandos, dos alunos, não aprender determinado objetivo de matemática, por exemplo, algo está errado, ou no planejamento, ou na realização das atividades, ou como foi ensinado. Então, esse momento é de reflexão, como a professora Tereza já disse. Então, se a gente souber oportunizar para esse conselho de classe também esse momento de reflexão, de não só do aluno, mas também de todo o trabalho que a escola desenvolve, a gente consegue linkar tudo e perceber por que o aluno não aprendeu, por que ele avançou em determinados aspectos, né? Então, a riqueza do conselho de classe é muito grande. É muito grande. E nós vimos, agora mesmo conversando, refletindo sobre o conselho de classe, que ele não pode ser um momento rígido, né? Ele não pode ser um momento não planejado, ele não pode se tornar um muro de lamentações ali dos docentes. E pergunto para você, professor Marcelo, quais são os quesitos realmente que você elencaria que são necessários para que o conselho de classe realmente alcance os seus objetivos eficientes? Primeiro, o planejamento de como ele vai ser realizado, o dia, o horário, o tempo, qual é a turma, quais são os critérios que a gente vai observar para fazer o conselho de classe. O planejamento é fundamental no conselho de classe, como é em qualquer outro trabalho realizado dentro da escola. Segundo, que eu penso, que eu acredito, que seja o envolvimento de todos os profissionais que ali estão. Nós não podemos deixar que alguém esteja ali apenas por uma atribuição funcional, apenas por uma necessidade da função, mas que esteja ali preocupado com o desenvolvimento dos nossos alunos. Tem que ter certeza que aquilo ali só fará bem, só replanejará suas ações, que é um instrumento que só favorece o processo de ensino-aprendizagem. É isso? Exatamente. E terceiro, que eu penso que seja talvez o fundamental, é a partir do que foi realizado, promover ou propor mudanças e intervenções. Se tudo aquilo que foi discutido, que foi dialogado, não servir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, de nada valeu um momento de conselho de classe. Com certeza. Se a gente não chegar na sala de aula e replanejar essa ação pedagógica e ter um olhar mais crítico, mais significativo para o próximo bimestre, para o próximo trimestre, igual você falou, de nada adiantou, né? Aquele tempo ali preenchido com tantos formulários, com tantas não é porque é cansativo, né, professora Tereza? É uma demanda de trabalho muito grande, né? Ah, sim. Tereza, fundamentações teóricas, você que é uma coordenadora, uma orientadora educacional, você concorda com as fundamentações teóricas que permeiam os conselhos de classe? Olha, eu penso que elas são necessárias, né? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter fundamentação. Baseado em que eu penso nisso, baseado em que eu faço isso. E a gente sabe que aprender com o outro é o caminho, né? A gente sabe que aprender com a experiência do outro, com a vivência do outro, e o conselho de classe ele não é diferente.
né? Nós aprendemos com o nosso aluno, ele aprende conosco e aquela troca no conselho de classe faz com que fique rico e com que cresçamos juntos. Então, socializar as informações, filtrar essas informações, valorizar aquilo que de fato tem valor no ser humano de uma maneira integral, não só no conhecimento científico e teórico, né? Nós precisamos aprender a valorizar o nosso aluno de uma maneira mais abrangente, mais integral, né? E fundamentação teórica que nos norteia nisso aí é socio-interacionismo. Nós pensamos nele sempre quando nós vamos trabalhar na nossa escola. E o conselho de classe não foge disso também. Nós socializamos, nós interagimos com os nossos alunos, com os nossos professores, buscamos ter o socio-interacionismo como nosso norte, como nossa fundamentação, sem rigidez. Sem rigidez. A escola precisa ser prazerosa. Eu sempre digo, sempre disse, e eu acredito com a minha prática pedagógica, que escola é lugar de ser feliz, né? E muitos de nós, professores, temos no conselho de classe aquele momento enfadonho, e que não é nada disso. É um momento, assim, muito importante, e é um momento onde eu irei, juntamente com todo o corpo docente, com a participação de pais, né, sempre que possível, dos discentes, reelaborar a minha prática educativa. Nosso tempo se esgotou. Infelizmente, eu gostaria muito de agradecer você, professor Marcelo, você que é um diretor experiente, você que tem feito um belo trabalho na sua escola. Muito obrigada pela sua participação. Leve o meu abraço carinhoso, o abraço do programa Mural com Márcia Carvalho, a todos lá da Escola Municipal Deusaides, e você também, Tereza Braga, o abraço carinhoso à turma do Colégio Ávila. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos que os professores, que os coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais tenham aprendido um pouco, tenha realmente parado de pensar que conselho de classe é um momento rígido, chato, e passado a acreditar que o conselho de classe é um momento muito importante no processo pedagógico. Agradeço muitíssimo a sua audiência qualificada. Na semana que vem estaremos no outro local discutindo outro assunto, porque o programa Mural estará onde houver projetos bem-sucedidos, onde houver um assunto a ser discutido sobre educação. Fiquem com Deus, mandem um e-mail para o programa nesse endereço que aparece aí, muralcommarciacarvalho@gmail.com. Te espero, muito obrigada e tchau, tchau. O I9, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. I9, Formação e Gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município.